Quando eu comentei a respeito lá no meu vídeo falando sobre a ganância do Peter Tesla, eu não comentei o fato mais aprofundado dele ter sido demitido do Silencer. Porém, tem uma pequena questão. Será que de fato ele foi demitido ou será que ele pediu para sair? Ambas teorias são muito válidas, porém acaba acontecendo algumas coisas que, quando analisamos, são coisas que são, digamos que, questionáveis, porém são coisas que são muito válidas. Oi! Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando o Tesla ele decidiu sair dos Silencers, ele já estava com uma ideia na sua mente, que ele iria de fato voltar para o Anel do Poder e pegar o Anel do Poder como uma forma de tributo novamente. Entre o final de Via 35 e o começo de Accelerators, deixa mais do que claro que no começo de, digamos assim, no final de Via 35, ele já tinha saído do Silencer. A questão é que no final de Via 35, ele era um separatista dos Silencers antes. Para você entender melhor a questão de time skip e a questão de linha do tempo, no final de Via 35 ele ainda era um cientista dos Silencers, porém ele não tinha graduação suficiente para poder correr nos reinos. E depois dos Silencers verem que ele era um piloto muito perigoso e um cientista muito ganancioso, eu tenho certeza que deram a oportunidade de dar uma segunda chance para ele. Por exemplo, eu vou deixar você correr, mas se maneira. E devido à ganância dele demonstrada no final de Via 35, nós vimos que o Tesla ele foi um piloto que ele queria o Anel do Poder acima de tudo. E essa ganância fez com que ele fosse demitido do Silencer. Então, após o momento que ele soube que ele iria ser demitido, ele pegou o máximo de tecnologia que ele pôde, colocou dentro do carro e foi embora. Junto com essa tecnologia também estava o Gig, já que o próprio Gig revela no final do quarto filme que sim, ele era um Silencer disfarçado. Por isso que cada movimento do Dr. Tesla era relatado aos Silencers e os Silencers sabiam o que iam fazer. Pois bem, o que essa ganância causou para ele ter sido demitido? O que essa ganância causou para ele ter sido, digamos que, considerado uma ameaça ao Silencer? Quando analisamos o perfil dos Silencers, nós vemos que eles são pilotos reclusos, pilotos omissos e pilotos que querem simplesmente se camuflar para correr. Lá no final do segundo filme, The Speed of Silence, ou no Brasil como a gente chamamos, a velocidade do silêncio, nós vemos que eles são camuflados por aqueles carros no reino da metrópole. Consequentemente, depois no terceiro filme, no Ponto de Ruptura, lá no reino do Ferro Velho, eles são omissos, simplesmente só aparecendo mais próximo do final. Ok, André, você tem uma ótima teoria, mas o que o Tesla tem a ver contra isso? Naquela velocidade e na ganância de conseguir chegar aos acelerons. Primeiro, o Tesla ele sempre foi um piloto muito estilo ao que o Nolo era lá no começo do filme. Um piloto impulsivo, um piloto que queria o seu resultado acima de tudo. E isso foi uma das coisas que mais atrapalhou ele durante todo esse tempo. O Major Wheeler, talvez sendo um dos maiores, se não o general de toda a situação dos Silencers, foi um cara que teve a decisão de falar, olha, o Tesla ele vaza. O Tesla ele sai. E nisso nós vemos que o Tesla ele foi um piloto tão perigoso a ponto do próprio Major Wheeler ter que demitir ele. Já que até o momento da franquia nós não temos nenhuma informação a respeito se teve outro Silencer que saiu ou se teve algum outro Silencer que ingressou. Com a saída do Tesla dos Silencers, nós vemos que, fato número 1, os pilotos conseguiram uma progressão melhor nos reinos, já que todos os pilotos eles eram bem coordenados. Fato número 2, eles tinham o objetivo de conquistar os Accelechargers acima de tudo, porém eles tinham uma estratégia para poder conseguir todos de uma forma simples. Fato número 3, eles iam conseguir os Accelechargers do Dr. Tesla de uma forma ou de outra, já que o Gig estava preparando para os Silencers desde o começo. Então, o Tesla ele não somente foi corrompido pela questão da ganância, como o Tesla ele também foi um piloto dos Silencers que teve o seu final, digamos que justificável. Uma vez a qual a gente vê ele e a Lani saindo do Accelerome explodido, nós não vemos absolutamente nada depois disso. Nós só temos aquela cena deles indo embora e acabou. Então, o final do Tesla foi um final muito justificável e um final que talvez ali tenha sido uma coisa muito prazerosa para todo mundo que soube desde o começo que ele era um canalha. E com isso fica um pequeno questionamento ético, não um questionamento de quem é certo e quem é errado. Vai muito mais pela questão ética. Quem de fato desde o começo foi um vilão?
Foi o Tesla ou foi os drones? Visando que o Tesla, ele foi um piloto e ele também foi um general, digamos assim, de uma força que fez muitos pilotos serem mortos, muitos pilotos também serem enviados diretamente aos drones, talvez ele foi o maior vilão de toda a franquia. E por ele ter sido o vilão de toda a franquia de Accelerators, nós temos outro pensamento. O que aconteceria quando ele chegasse aos Acelerons? Eu tenho certeza que vale a pena um vídeo só sobre essa teoria e também um vídeo sobre algumas outras coisas que, bem, para quem acompanha no Instagram, que tá aqui na descrição, sabe muito bem que eu tenho uma pequena listinha completa com vários episódios ainda a serem lançados. O vídeo ele vai ficando por aqui, porque como vocês sabem, Hot Wheels Accelerators teve bom conteúdo, mas não teve conteúdo suficiente para encher linguiça. Então, nos próximos vídeos, toda terça-feira às 18 horas, vamos ter algum tipo de vídeo aqui no canal, seja de Hot Wheels Accelerators, Lot, Pokémon, o que for, nós vamos ter. Moçada, eu tô estudando a possibilidade de trazer também algumas gameplays aqui pro canal toda sexta-feira, então eu espero você aqui. Eu só tenho a agradecer todo o feedback que vocês estão dando na série sobre Hot Wheels Accelerator, sobre as teorias e principalmente ao feedback extremamente positivo que nós estamos tendo. E moçada, vamos ter muito mais vídeos, de pouco em pouco nós vamos aumentando a qualidade aqui do canal. Recentemente comprei duas iluminações novas, o que facilita o dimensionamento aqui da câmera, o que deixa meu rosto um pouco mais branco, porém ajuda demais na questão, digamos que do foco automático. Então de pouco em pouco a gente vai melhorando, a gente vai trazendo mais coisas aqui pro canal e eu espero você nos próximos vídeos. Meu nome é André e muito obrigado por ter ficado até o final. Fui!